Vamos compartilhar ainda também por uns instantes a palavra de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia, tem aí Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versos, vamos conversar sobre vários deles, e o tema da ministração nessa noite os dois lados da moeda, os dois lados, e nós queremos falar sobre isso, caminhar um pouco aqui nesse texto, mas o tema, a ministração, é os dois lados da moeda. Então, Hebreus capítulo 11, começa assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos caminhar e dividir em algumas partes, algumas etapas aqui, esse texto de Hebreus capítulo 11. A primeira parte, nós vamos estar falando desse contexto de poder colocar você na sintonia correta da sua caminhada com Deus. A sua caminhada com Deus, eu espero que ela esteja bem, que tudo está correndo de acordo, que você está amadurecendo, avançando, indo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Não me refiro somente de circunstâncias materiais,
mas sim no seu crescimento e no seu amadurecimento de conhecer mais a Deus, da sua presença em sua vida, a sua chamada, a direção dele na sua vida. E quando eu falei em dois lados da moeda, eu estava querendo me referir na segunda parte dessa ministração, mas para deixar você já sintonizado. É muito comum nós termos dois lados da nossa vida, eu quero dizer no bom sentido, os dois lados da moeda. Quem vê você sorrindo, andando, caminhando, trabalhando por aí, não sabe como é que está o outro lado. Não sabe como é que está o outro lado. Não sabe as lutas que você está enfrentando, os desafios, as barreiras, as tristezas, as dificuldades que você enfrenta, porque é o outro lado, né? Você tem pelo menos esses dois lados da moeda. Tem dois lados da moeda na sua vida. Está me entendendo? O que eu quero dizer com os dois lados da moeda? É uma bênção assim. Às vezes a pessoa aparenta visualmente uma alegria, uma felicidade, uma realização tremenda, mas do outro lado da moeda ele está totalmente ruído, está totalmente detonado, acabado, arrasado. Como também, às vezes você encontra alguém que aparentemente está vivendo uma situação, uma crise, uma dificuldade enorme, mas logo você nota que do outro lado da moeda, o espírito está forte, está caminhando com Deus, não se deixa abater pelas circunstâncias, pelas crises, por aquilo que está à sua frente, por aquilo que todo mundo pode ver, todo mundo pode pontuar. A vitrine, né? Parece que a vitrine é um lado da moeda, mas tem os bastidores. A sua vida tem bastidores, e eu espero sinceramente que os bastidores estejam assim de uma forma melhor do que aquilo que é aparente, do que aquilo que todo mundo pode ver. Que Deus abençoe você dessa forma. Primeiro, a nível de comunhão com Deus, de fé, de fortalecimento, de caminhada com o Senhor, de comprometimento com Deus. Aonde ninguém vê é o lugar que está melhor na sua vida. Que seja assim. Porque às vezes aquilo que se apresenta, a aparência, o exterior, né? O exterior, às vezes é muito difícil de manter. Às vezes ele acaba enganando, às vezes ele acaba sendo uma propaganda enganosa, não é assim? Mas a Bíblia diz que se você no seu interior está muito bem com Deus, as coisas estão bem, o seu exterior vai manifestar essa realidade. Então isso possa ser uma verdade na sua vida. Um coração alegre, um coração que vive na presença de Deus, traz uma aparência, traz um exterior verdadeiramente brilhante, luminoso, e você se torna realmente luz do mundo, sal da terra, e você influencia a partir de quando você chega, a tua presença, aquilo que você essa vitrine maravilhosa que Deus fez você. Que possa ser uma verdade isso na nossa vida, amém? Muito bom. Mas para a gente chegar nesse ponto, precisamos ir em alguns outros aqui. Primeiro eu quero levar você para o miolo mesmo, a semente desse capítulo 11 todinho. É o versículo 15 e o versículo 16. O capítulo todo fala a respeito disso, toca nesse assunto várias vezes. É interessante que, para alguns, o comentarista de Hebreus, no caso nessa epístola, para mim, o apóstolo Paulo, porque há uma controvérsia entre os estudiosos, mas, como eu disse, a minha controvérsia eu já resolvi. Para mim é Paulo e pronto, né? Ele fala de algo aqui aos hebreus, aos israelitas, e quando ele fala desse assunto, ele toca nesse ponto, é certo que aquele pessoal está entendendo o recado. Ele está tocando naquele ponto onde o povo de Deus, quando estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, vocês lembram disso, né? Muitas novelas por aí afora, agora, né? Quem não leu a Bíblia, pelo menos na novela, lembra, né? 10 mandamentos, essa coisa toda que não para de passar aí, que bom. Esse povo tinha um problema, o Egito não saía do coração deles. Então, na sua caminhada, toda vez que eles enfrentavam uma crise, todo momento que vinha um problema, eles queriam retroceder para o Egito, não é assim? E é algo que continua sendo recorrente, é algo que continua sendo constante.
quando o problema vem, quando a crise se abate, a pessoa quer voltar para trás. É uma tristeza isso. Quem bebia e foi liberto pelo Senhor, aleluia, glória a Deus, amém ou não? Aí quer voltar para a bebida. Quando fala, fulano desviou, quer dizer o quê? Que voltou para a antiga vida. Nem pensar, né, irmãos? Amém ou não? Amém. Nem pensar em voltar para a antiga vida, amém? Alguém quer voltar para a antiga vida aqui? Não, nem levanta a mão, misericórdia. Mas você vê, é um grande problema, é uma grande dificuldade. O povo de Deus no tempo do Egito, desculpe, no tempo do Egito não, no tempo que estava no deserto era isso. Começava a crise, começava o problema, vinha a pressão, vinha a dificuldade. Por que a gente está vivendo essa situação aqui? Eu prefiro voltar para o Egito do que continuar livre aqui nesse deserto. Vou voltar para ser escravo, vou voltar a agir como eu agia antes, eu vou voltar para trás. E é muito comum você ver na grande maioria das pessoas, eu vou voltar para trás. Quando parece que Deus, do nosso ponto de vista, está demorando para agir, está demorando para dar uma resposta, você já logo vem querer ameaçar. Eu vou voltar para trás. Eu vou agir como ímpio. Eu vou agir como eu agia antigamente. Vou pedir 5 minutos para Deus e vou fazer os negócios bem errados. Não é assim? É muito comum. Com vocês não, claro, Isso é com o resto do mundo. O pessoal daqui de dentro não, tudo uma benção. Não é? Essa é uma grande verdade, uma dificuldade que nós enfrentamos. Então, você pode ver que o apóstolo começa a dizer aqui, olha, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, já não tinham mais um lugar que eles se identificavam como sendo o lugar deles aqui na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Aí o 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Interessante esse versículo, fala na capacidade de uma desassociação com um passado que não foi bom, que é muito difícil de alcançar. Não fala que somente esse pessoal, essas pessoas aqui, estão se confessando estrangeiros e peregrinos na terra, mas elas não têm mais uma referência de volta ao mundo. Que coisa boa quando a gente chegar nesse nível, né? Quando o contexto de simplesmente pensar em voltar para trás já não existe mais, porque você não encontra mais uma referência para retroceder. Que coisa abençoada! E ele dá a sequência aqui, mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Puxa vida, ninguém deseja a celestial, tá bom. Que é a primeira parte do versículo, mas agora eles desejam uma pátria celestial. Eles entenderam que eles não são daqui, que eles não fazem parte daqui, que essa sensação de não pertencer a lugar nenhum aqui, de não se adequar, de não se moldar a nada aqui, não é uma coisa problemática, ou porque você está perdido, ou porque você é inadequado. Irmão, você é inadequado à terra, mas você é adequado aos céus, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem é uma nova criatura em Cristo Jesus, nasceu de novo e tem uma nova identidade, que é a identidade da cidade permanente, que é a Jerusalém Celestial. Por enquanto nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem. Isso deixa o pessoal meio assim, talvez pensando, Esse povo tinha um problema. O povo que estava perambulando pelo deserto, antes de chegar na terra prometida, ele tinha uma memória negativa, Eles tinham lembranças traumatizantes e ao mesmo tempo limitadoras. É um grande problema. As pessoas têm lembranças e essas lembranças provocam dor, trazem trauma, limitam, impedem que a pessoa avance, que ela conquiste, que ela acredite que ela pode, que Deus levantou, deu dons, fez essa pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus.
Você pode ver qual é o problema do pessoal passar 40 anos no deserto. Porque quando eles chegam diante da terra prometida, eles dizem: nós não podemos, nós não temos condições, nós não vamos conseguir conquistar aquilo que Deus disse que era a nossa promessa. E toda vez que eles têm um problema, uma dificuldade, eles querem voltar para trás. Irmãos, que bênção quando começar um processo de liberação e de libertação dessas suas memórias aí, que levam você a lembrar do caminho para trás, de como fazer para retroceder e voltar ao estado original que Jesus encontrou você, que não era um bom estado, nas práticas, nas ideias, na conduta. Mas que coisa maravilhosa quando você perder essa referência mundana, e começar a viver uma referência do reino de Deus. Você pode ver que Jesus ensinou para os discípulos a oração, aonde vocês vão orar sim. Os discípulos querem uma oração, querem aprender uma oração. Como é que a gente ora? Na realidade eles queriam uma fórmula. Todo mundo quer uma fórmula. Todo mundo quer um jeito de conseguir uma determinada coisa. Mas olha só a oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, Jesus disse, vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uau! Essa oração não me parece que serve para nenhum tipo de circunstância humana, material, algo que diz respeito a uma coisa corriqueira da nossa vida, da nossa família, mas fala de reino de Deus. Venha o teu reino. E quando o reino de Deus se instala, o nosso reino mundano, terreno, o nosso reino pessoal, familiar, egoísta, desequilibrado, disfuncional, é desinstalado, porque é o reino de Deus que se instala. Aleluia! Quando vem o reino de Deus, a gente leva o impeachment na nossa cabeça. Essa palavra está muito em moda agora, né? Você quer tomar um impeachment de Deus, dizer assim: você está fora do governo da sua vida, a partir de hoje eu sou senhor da sua história. Quem Jesus é senhor da sua história, da sua vida? Então você está precisando tomar um impeachment aí, porque tem muita coisa. Se ele é o Senhor, quem está fazendo muita coisa é a gente, né? Misericórdia, né? Ele é Salvador, mas ele também é Senhor da nossa história. Agora não teve amém. Que coisa. Tá bom. Perder a memória talvez fosse um pouco bom para a gente, né? Essas lembranças traumatizantes, limitadoras, precisamos começar a olhar, e o texto fala aqui: mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. É começar a olhar para um futuro motivador. Se você começa a olhar para o futuro da nação, do Brasil, talvez você não fique muito animado, talvez você não fique muito motivado. O que mais falam por aí é que não tem dinheiro porque os investidores não querem investir, porque não vem perspectiva, não vem como é que vai ser, como é que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, como que vai ser. E então o pessoal entra numa onda de pessimismo, né? Entra numa onda de, todo mundo vai se encolher, todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer. Mas irmãos, esses homens aqui, diz que eles desejam uma melhor, eles têm um futuro motivador. Eles olham para um futuro e eles veem coisas promissoras e empolgantes. Eu, irmãos, fiquei pensando, quando as promessas de Deus começarem a nos motivar, começarem a nos empolgar, começarem a colocar fogo no nosso coração, aí nós começamos a entender o que significa uma promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham. Não é só quando a gente canta aqui, né? Já cantou aqui, né? Que as promessas de Deus, né? O nosso Deus não falha. Canta com uma alegria gostosa, né? Mas quando você começa a ver toda essa situação, começa a ver sua vida, o tempo passando, vem as circunstâncias, eu não me motivo muito, eu não vejo nada muito promissor, eu não me empolgo que no dia 4 ou 5 de dezembro nós vamos estar lá com 100 pessoas que tiveram encontro com Jesus.
Eu não me empolgo que eu vou começar a ver gente sendo alcançada pelo poder de Deus. Eu não tenho uma expectativa, não tenho uma motivação de orar, porque orando as coisas vão mudar, Deus vai operar, as oportunidades vão surgir, as muralhas vão cair por terra, o espírito de vício vai ser repreendido, a bênção do Senhor vai alcançar a sua família, a minha família, a nossa família. Motivação. Porque alguém vai orar se não está motivado, se não acredita, se não está empolgado, se não entende que existe um futuro promissor para você em cima das promessas de Deus. Eu vejo que aqui em todo esse capítulo você tem pelo menos 3 pontos. Tem vários outros, mas 3 pontos que eu quero mostrar para você. O primeiro deles, ele deixa bem claro, desde o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O primeiro deles é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo é a escolha. Você precisa decidir. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Palavra do Senhor. Eu quero mostrar para você a questão da escolha. Mesmo capítulo, versículo 24, 25 e 26. Quando em Hebreus fala das escolhas, fala da caminhada de Moisés. Pela fé, ou seja, havia fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, porque ele não conseguia ver nada. Fé é convicção e certeza em fatos, em situações, em vantagens que você ainda não pode atestar, não pode experimentar humana e racionalmente, mas você sabe que essas promessas existem. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou seja, um homem, recusou, decidiu, escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu, ao 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, aqui é o terceiro ponto, a recompensa. Pela fé, uma escolha e a visão. Tem gente que é cego funcional, não é capaz de enxergar um palmo adiante do nariz, de ter a visão do que vai acontecer, do que está revelado na palavra de Deus. O texto fala que ele tinha em vista a recompensa, ele tinha a visão, ele decidiu, ele fez uma escolha, essa escolha é racional, ele decide não ser chamado, não fazer mais parte da família de Faraó, de não ser chamado um neto de Faraó. Ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Faz ideia do que é isso? Faz ideia que escolha é essa? Ele olha e eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque a vida é feita de escolhas. O que a gente não sabe, ou sabemos, mas às vezes nós esquecemos, que um ganho imediato pode significar uma tragédia para os próximos 30 anos. Que se dar bem nos primeiros 5 minutos, pode significar chorar os próximos 20 anos. E a gente esquece que às vezes pagar o preço por um mês pode significar 50 anos de bênção. Não é? Temos muitos exemplos. Só para falar do José no Egito, nós sabemos como aquele adolescente, rapaz, enfrenta 8 anos
O período da cadeia são pelo menos 8 anos, se você pega todas as conexões de data, de cronologia que os textos colocam para você, mas pelo menos 8 anos preso, para sair dali e ser colocado como o segundo de um país, o segundo de uma nação. Ele abre mão de um ganho imediato, que olha, não foi fácil não. Você faz ideia do que acontecia todo dia? A turma, a família lá do faraó, considerado Deus, eles já estavam até enjoados todo dia de almoçar no Tertúlia. Café é o mais bacana que tem, né? O restaurante mais bacana em Santos, né? Tertúlia. É. Quer tomar café onde amanhã? No Tertúlia. Segunda-feira? Tem outro. E almoçar? No Tertúlia. E vamos jantar onde? No Tertúlia também. E no outro dia? Também. Só assim. Aí agora ele diz assim: estou deixando tudo isso e vou comer todo dia num bom prato, R$2. Ninguém diz amém, né? Aleluia. Porque onde você acha que o pessoal ia almoçar todo dia? Os escravos lá. Nem bom prato, mas se fosse bom prato era bom. Tem comida boa lá. Menos que isso. Os caras estavam vivendo a tribulação enorme, apanhando. O texto diz: ele escolheu ser maltratado. Faz ideia? Por quê? Porque ele tinha uma visão de que o hoje dele não era tão importante quanto a eternidade dele. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem que despertar para essa realidade. Desperta a igreja do Senhor em nome de Jesus. Porque hoje pode estar bom, um pouquinho bom, hoje pode piorar, e pode piorar muito mais, e pode piorar muito, muito, muito mais. Mas a eternidade não tem como piorar quando você está com o Senhor Jesus. Não tem como mudar, né, Xisto? Na eternidade a gente vai passar os portais da glória em vitória. É diferente. Essa é a realidade que esses versículos mostram aqui. Pela fé. Eu ando pela fé. Eu faço uma escolha. Eu faço uma escolha de andar com o Senhor, mesmo que isso me prejudique. A Bíblia diz que o justo, mesmo com prejuízo próprio, ele mantém a palavra dele. A minha escolha de andar com Jesus pode me colocar como o último da fila. Mas aí a Bíblia diz assim, que os últimos serão os primeiros. Sabe por quê, irmãos? A ordem da prioridade, quem dá é Deus, não é o homem. Não é a idade cronológica. Nas nossas leis, nós procuramos estabelecer as prioridades, porque é difícil que alguém, ou que a população entenda e ceda o lugar para alguém mais de idade, por aí afora. Porque se você faz uma lei é porque o bom senso das pessoas já não está valendo, né? É triste isso. Mas Deus olha, e Ele é o único capaz de dizer: você aí, o último da fila, vem para frente. Chega que está no primeiro da fila, que passou por cima de todo mundo, porque atropelou, porque ele podia, porque ele tinha força, porque ele tinha influência, porque ele tinha todos os BBBs. O Senhor chega, BBB nada a ver com o negócio de bebê. Você, o primeiro da fila aí, se manda. Nem o último dessa fila você é, fora. Como assim, pastor? Como assim? A palavra lá diz, que vai chegar gente lá: no teu nome eu fiz milagre, bebê. Não conheço vocês. Para fora, longe de mim, malditos. Não, você nem faz parte da fila. É Deus que pega você e levanta você. A Bíblia diz: a quem Ele quer Ele exalta, a quem Ele quer Ele abate. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Fé, escolha e visão. Quero mostrar mais uma outra coisa para você aqui. Agora nós vamos para outra parte agora. Os dois lados da moeda. Eu não sei qual lado da moeda que você está, mas nós vamos lá. A partir do versículo 32.
O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando desde Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Uau, aleluia, hein? Esse aqui foi uma bênção. Esse é um lado da moeda. Quando você nessa caminhada com o Senhor, porque você está sendo um vaso usado nas mãos do Senhor, acontecem coisas assim bacanas, coisas bonitas, hein? Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas. Você já alcançou uma promessa de Deus na sua vida? É muito bom, não é? Falei, Nil, glória a Deus, puxa, só o Senhor, muito obrigado, Deus. Fecharam a boca dos leões, parece que você vai ser devorado, e aí Deus fecha a boca dos leões. Aconteceu com Daniel, com muitos outros. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Aquela que você pensou, quase, agora foi quase. Já teve uns quase na sua vida? Levanta a mão assim, quase. Pensei que hoje eu não ia escapar do fio da espada, eu ia morrer mesmo. Quando eu ainda era solteiro, um dia eu pensei assim, meu Deus, vou morrer hoje, não vou casar com a Enilda. Era noivo. Quando o negócio ficou feio, que eu vi, agora vamos morrer mesmo. Falei, não, Deus, solteiro não, eu quero casar com a Enilda, está me esperando lá, estava noivo. O avião estava para cair, todo era piloto, o negócio ficou feio. Falei, agora já era. O outro começou a chorar do meu lado, vamos morrer. E eu, olha como é crente, né? Ai meu Deus, eu vou morrer solteiro, por favor, não. Eu quero casar com a pastora Enilda. Ainda não era pastora nada, né? Ainda era só a Enilda. Quando você vê o fio da espada, diz, hoje não, Deus, me dá mais uma chance, me dá mais um pouquinho aí, não quero não, e Deus tem abençoado, quase 30 anos juntos aí, que bom, mas quase que o fio da espada passou, não é? Já passou perto do fio da espada em você já? Dá um assim, falei, nossa, foi hoje, já aconteceu, né? Que Deus liberte, que Deus livre você, desvia a flecha em nome de Jesus. Aquele momento que da fraqueza você tira forças, aquele momento que você nem sabia que você tinha essa força, de repente apareceram forças, porque o Senhor renovou você, amém, aleluia? Mais que vencedor em Cristo, acontece isso, né? Na batalha se esforçaram, e ao invés de você fugir, você colocou em fuga os exércitos estranhos que vinham contra você. Acontece tudo isso, não acontece? Coisas maravilhosas, momento de Deus assim na sua vida, onde você vê grandes livramentos, onde o fio da espada passou lambendo, mas não levou. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe você. Esse é um lado da moeda, mas tem um outro, e o outro também acontece. Eu me dei conta o seguinte, que nós vivemos tudo, todos os lados, nós vivemos os dois lados da moeda, nós vivemos todas as situações, boas e ruins, já deu para perceber, né? Acontece de tudo. Olha o versículo 35, aí começa a mudar. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e então já tem gente que ficou pelo caminho, teve. O Urias, mesmo sendo íntegro, fiel, temente, ficou pelo caminho, morreu na ressurreição dos mortos. A gente vai encontrar ele. Olha só, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno,
errantes pelos desertos e montes, covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nossa! Aí agora aqui entra o outro lado da moeda. Eu me dou conta, quando eu leio isso, quando eu comecei a estudar, de que nós fazemos parte dos dois lados. E que mesmo fazendo parte desses dois lados, nós continuamos assim, mais do que vencedores em Cristo Jesus. O amém enfraqueceu. Nós continuamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mesmo quando as situações e os resultados aparentemente não são positivos, ou não são aqueles que nós esperávamos, que nós estávamos aguardando. Porque a palavra de Deus diz aqui, olha o versículo 38, estes que passaram por todas essas circunstâncias, não são tratados como derrotados, mas sim como homens dos quais o mundo não era digno. Pelo menos do ponto de vista de Deus, se nós não conseguimos vibrar com isso. Eu acho interessante. Uns foram torturados não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aqui eu comecei a encontrar a negociação do pecado, a negociação das trevas, para deixar de atormentar o ser humano. Muita gente vive hoje sendo, aqui o texto, torturada, física, emocionalmente, espiritualmente, e é um processo pontual, que é um momento, que é uma etapa, é um tempo, é isso que no original quer dizer, um tempo de pressão, para ver se leva a pessoa a abrir mão da sua postura de caminhada íntegra de santidade com o Senhor. É isso aqui que interessa para a gente, esse tipo de tortura. Muita gente hoje é torturada por princípios morais desonestos, que são contra a palavra de Deus, e que estão forçando essa pessoa a tomar uma decisão, a uma conduta, que quando ele age, quando essa conduta se manifesta, ela perde a comunhão com Deus. Já viu? Alguns estão sendo torturados por uma sexualidade que desequilibrou de alguma forma. Prostituição, lascívia, e vai por aí afora. E essa pessoa então está sofrendo. Mas o texto diz aqui, interessante, a gente gosta muito de falar em livramento. A gente gosta muito de tentar estabelecer qual é o nível, qual é o limite que nós podemos suportar, ou qual Deus pode nos levar. Irmão, é Deus que sabe até onde pode levar você. A Bíblia diz que com a tentação Deus também providenciaria o escape, correto? Correto? Amém? Esse amém foi fraco, significa que você entendeu, muito bom. A tortura é para dobrar a pessoa. Nós vemos esses filmes e sabemos que acontece aí pelo mundo. Nega Jesus, senão a gente te mata, e força, e bate no cara, e espanca, e corta dedo, e corta membros, e arrebenta o cara, e chicoteia, e espanca, como aconteceram com os próprios apóstolos, que foram chicoteados. Vocês não vão falar mais de Jesus? Nós vamos falar. Irmão, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada de mais do que vencedores, você tem que conceber que em algum momento, em alguma situação, você pode passar por tortura, por amor a Cristo. Mas é a verdade. Nós temos um livro antigo aí, Torturado por Amor a Cristo. Se você ler aquele livro, meu, você fica com vergonha. Mas é possível. Às vezes nós somos torturados pela... Você quer ver? Fica sem tomar refrigerante por um mês, para você ver que tortura é. Fica sem comer pãozinho, média e cará, vai ficar um mês sem comer nada disso. Tudo bem, talvez para uns isso já foi liberto. Tá, fica um mês sem chocolate, fica um mês sem televisão, vai fazendo uns negócios assim, para você ver. Aquilo, o que é tortura, o que é se sentir agoniado. Torturados
Me parece interessante aqui, olha o que diz o texto: foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Um outro contexto aqui, que às vezes nós não avaliamos, não nos damos conta, é de tentar explicar do porquê Deus não interfere para parar com a tortura de um servo seu, que está vivendo um momento de pressão, e ele mesmo vai ter que suportar e segurar a onda, até o ponto de dizer: eu não me dobro, eu continuo escolhendo o Senhor, é uma escolha minha. É fácil falar sobre livre-arbítrio, na hora de falar de salvação para lá e para cá, mas na hora de manter a sua integridade diante de Deus, é livre-arbítrio também. Aconteça o que acontecer, eu mantenho a minha santidade e a minha integridade diante do Senhor, ainda que torturado, ainda que do meu ponto de vista Deus não interviu e não tirou o torturador de cima de mim, eu mantenho a minha posição. Aleluia, diga aleluia na marra, amém. Porque não dá para explicar Deus. Vem a sequência, porque não para na tortura. Outros experimentaram escárnios, foram açoitados, foram colocados em cadeias e em prisões. Eu achei interessante o contexto cadeia e prisão. Para mim parece ser a mesma coisa, não é? Mas o contexto aqui fala de tempo, de intensidade. O apóstolo Paulo foi colocado em cadeias muitas vezes, passou por processos onde por períodos curtos, às vezes dias, às vezes meses, ele foi colocado em cadeias. E em outros momentos, como por exemplo do José no Egito, ele ficou na prisão, significa por muito, muito tempo, anos e anos na prisão, mas mesmo assim, ele não deteriora na sua comunhão com Deus, na sua fé, na sua escolha e na sua visão. Mesmo vivendo um estado, irmãos, é uma coisa terrível. Nós vivemos uma época de crise e você fica pensando, não dá para fazer nada porque está em crise, não tem dinheiro para nada, e aí então você fica em cadeias e prisões. Não fazemos nada porque não dá para fazer nada, eu não faço nada porque não dá para fazer nada, e você fica então num estado de solvência. Mas mesmo no momento onde nós nos encontramos assim, nós podemos fazer muita coisa. Lembra, Paulo e Silas começam a orar, estão com as pernas presas na prisão, prenderam eles lá, eles começam a adorar a Deus. Quando eles começam a adorar a Deus, o que acontece? Desaba lá, dá um terremoto, a família inteira se converte. Ele podia entrar num processo, não tem mais fé, olha o que aconteceu, servir a Deus, olha onde que eu vim parar, e podia começar a murmurar, ou podia chorar, ou podia fazer a oração do desespero. Deus responde à fé, Deus não responde ao desespero. Pode ver, meu irmão. E eles começam a adorar a Deus, tem um terremoto, e uma família toda é a do carcereiro que se converte ali, e o povo é batizado no dia seguinte, então tudo na bênção, porque alguém não parou na prisão. Porque alguém não parou no seu estado, aonde ele não pode. Você pode estar vivendo um momento hoje que você não pode ir para frente nem para trás, mas que o Senhor possa abrir os teus olhos e te dar visão daquilo que Deus está colocando nas suas mãos, daquilo que Deus está colocando na sua vida, e você começa a viver. O José no Egito trabalha de uma forma onde ele comanda todo aquele presídio. Alguém tem um sonho e ele interpreta o sonho, e ele fala o sonho de 2, e a chave para depois de 3 anos, porque às vezes, irmãos, uma chave, uma senha é para algum tempo ainda. 3 anos depois, o outro cidadão, eu me lembro hoje, o copeiro mora, o padeiro mora, tem aquele sonho, um é enforcado, o outro volta, recebe novamente a sua posição, esquece de tudo, mas depois de um tempo o faraó tem um sonho, lembra? Aí ele diz, hoje eu me lembro, tem um rapaz lá, que ele tem um Espírito de Deus, ele interpreta, e eu acabei esquecendo de fazer alguma coisa por ele. Aquela chave ficou guardada, é um tesouro normalmente fica guardado até o momento que Deus determina para ele ser descoberto, né, meus irmãos? Não é a mídia que vai descobrir você, não é a mídia que vai te descobrir, olha que bênção.
Deus é que vai levantar a sua bandeira assim, ó. Deus, o nosso Deus é o Deus da oportunidade. Chamam ele lá, ele tem unção, ele tem graça, apesar de terem travado ele por tanto tempo, mas o coração dele, o espírito dele estava livre, não tinha entrado num processo de enrijecimento, ele amadureceu anos e anos na presença do Senhor para assumir a liderança como o segundo numa grande potência mundial da época. Aquilo que Deus, eu creio que Deus pode continuar fazendo com a nossa vida. Um rapaz que experimentou prisão, experimentou açoite, experimentou escárnio. O 37 diz: foram apedrejados. Quem já não se sentiu apedrejado? Foram cerrados. Em uma outra versão diz, outra tradução diz, cerrados ao meio. Irmãos, como querem cerrar a gente no meio? Como o diabo quer cerrar no meio a sua família? Como o diabo quer cerrar no meio você como homem de Deus, como mulher de Deus, partir você em 1000 pedaços. Você já viu quando alguém fica meio irritado? Não sei se falava isso, mas antigamente dizia: eu parto a sua cara no meio. Misericórdia, não sei como uma miséria dessa pode acontecer. Que desgraça de você partir a cara de alguém no meio. Mas com certeza o diabo quer fazer isso. A obra dele é matar, roubar e destruir. Gente que foi cerrada, cortaram um pedaço. Tentados, mortos ao fio da espada. Aqui teve gente que foi cortada ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Achei interessante, né? Aí eu lembrei do João Batista aqui, né? O João Batista, ele era vestido de pele, né? Pele de camelo. Tenho certeza que ninguém aqui, nenhuma das irmãs, ia querer se vestir dessas peles, porque não é assim uma roupinha bonitinha, é na realidade o último degrau para se cobrir, é a última roupa, é a coisa mais humilde, mais rústica, mais precária possível, do ponto de vista das vestimentas dessa terra, as vestimentas humanas. Pessoa que foi humilhada até esse ponto, difícil. E aí ele continua dizendo: desamparados, mas não foram desamparados por Deus, desamparados pelo homem, pelo mundo. Aflitos e maltratados. Esse é o segundo lado da moeda. O primeiro lado da moeda é aquele pessoal vencedor, nosso ponto de vista. Agora o segundo lado da moeda é essa tribulação toda aqui. Mas aí Deus diz assim, o versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Escolheram andar com Deus, escolheram fazer a vontade de Deus, a ponto de sofrerem todas essas circunstâncias, porque escolheram caminhar numa visão do que Deus tinha para a vida deles. Que a gente possa enxergar esse ponto. Eu espero que nenhuma dessas coisas precise acontecer com a gente depois dessa escolha, mas é bem possível. No 39 diz assim, continua: errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelas cavernas da terra. Fiquei pensando, meu Deus, Senhor, esses homens ficavam perambulando, mas não. A palavra errante aqui é o inverso de perdido. Significa que eles não encontravam um lugar digno deles na terra. Eles não se encaixavam em nenhuma situação mundana, não desse mundo, porque nós vivemos nesse mundo, mas eles não se encaixavam em nenhum espaço mundano. Preferiam o deserto a um espaço mundano. Preferiam a caverna ao estarem no espaço mundano. Preferiam estar num buraco a estarem numa situação mundana. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, né? Que essa seja o desejo, a posição da igreja do Senhor Jesus. Eu prefiro a caverna, prefiro estar no deserto do que num lugar mundano.
É uma rejeição proposital pelo mundanismo e não pelo mundo. O ministério todo de João Batista acontece no deserto. A voz que clama no deserto. Por quê? Porque no lugar onde estava instalado a religiosidade, não tinha espaço para ele. Não era o lugar onde eles iam abrir um espaço para ele. Mas ele vai para ter o seu ministério no deserto, e vem gente de todo lugar para escutar o que ele tem para falar. E sabe o que ele tem para falar? Raça de víboras, é isso que ele tinha para falar. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que desse um mínimo de consultoria a nível de crescimento, de desenvolvimento, ia dizer assim: João Batista, a gente precisa dar um curso para você. Você já está num lugar que é calor, é deserto, já é difícil, não tem uma cadeira para sentar, o ambiente já é desfavorável, e você ainda chama o povo de víbora, de cobra. Você está dando um tiro no próprio pé. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês têm que dar fruto digno de arrependimento. Não venham aqui tomar um banho, não, achar que para batizar e pronto, isso aqui não é brincadeira. E tome cacete. E descia o rei em todo mundo sem dó. E todo mundo ia lá e diz: fala mais. Fala mais. Aí ele começa: quem roubava, pare de roubar. Falei: poxa, João Batista, nem que você me tirou esse esboço. Ele começa a cutucar todo mundo, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua caminhada, cada um dentro da sua conduta. Quem roubava não roube, quem mentia pare de mentir, e vai falando. E é interessante que tem uns soldados do Império Romano lá, e aí ele já entra em outro assunto que é polêmico hoje, né? E vocês aí, vivam só com o salário de vocês, nada de pegar nada por fora. Aí alguém: não fala isso para os caras, os romanos vão matar a gente aqui, João Batista. De final ele acabou perdendo a cabeça, morreu ao fio da espada. Mas ele preferiu agradar a Deus do que agradar o homem toda a sua vida. É desafiador, não é, irmãos? Viver os dois lados da moeda é desafiador. Sabe por quê? Eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus falou comigo. Por quê? Porque nós queremos viver só um lado. Nós queremos ter um cachorro, e gostamos de ter um cachorrinho filhotinho que é muito legalzinho, muito gostosinho. Mas quando ele fica desse tamanho, que parece um boi dentro de casa, aí você já não quer mais. Você só quer, ai, como eu gosto de criança. Mas você vai ter um bebê, mas ele vai crescer, vai para a faculdade, vai pegar a chave do teu carro, vai namorar, você fica doido. Tudo que você faz tem os dois lados da história. Eu não quero ser empregado, eu quero ser patrão. Deus abençoe você. Mas todo mundo tem os dois lados da história na vida para viver. Porque o patrão, no dia de receber, todo mundo vai lá e diz: só quer saber de receber. E nós vivemos a era do povo que só tem direito. O povo que tinha obrigações e deveres extinguiu. É que nem dinossauro. Procura alguém que sabe o que são as suas obrigações. Chegar na hora e ir embora na hora. Vê se tu acha. Vê se tu acha uma criança que diz assim: bença pai, bença mãe. E extinguiu, que nem dinossauro também. Um monte de coisa já não existe mais. É uma luta. A gente acha que a gente só quer viver um lado, só quer viver um momento, só quer viver um momento bom. Não quer entender que a palavra de Deus diz que vem tudo de bom e de ruim sobre todos, de que a caminhada com o Senhor é de compromisso e de seriedade, que discípulo de Jesus nega-se a si mesmo para começar, pega a cruz e sai seguindo Jesus. Esse é o outro lado da moeda. Nós precisamos começar a ver que as situações às vezes negativas da nossa vida são um lado da moeda que depois vai virar no outro melhor, muito bonito, abençoado. E a gente esquece disso. Sabe como chama isso? É a lei da semeadura. Tudo que planta, colhe. Tudo que planta, colhe. Tudo que você está plantando, fique tranquilo, você vai colher. Você está chateado porque você abençoa, que você ajuda, que você estende a mão, que você é a pessoa que recolhe, é longânima, tem uma benignidade maravilhosa, misericordioso e não está colhendo nada? Calma, meu irmão, calma, minha irmã.
Tudo que o homem semear, ele vai colher. Você vai colher, a palavra de Deus que diz isso. Não é o pastor, não é a campanha de 7 semanas, não é a campanha nenhuma que diz isso. É a palavra de Deus. Tudo que você está semeando, você vai colher. Aleluia, glória a Deus. Agora o errado, sabe o que você faz? Eu dou um conselho pastoral para você. Se arrependa. Vai até os pés do Senhor. Pede perdão para que Ele anule essa colheita maldita que vem por aí. Porque vem. Porque vem. O pai e mãe chama você, ô fulano, fala que é! Viu? Vai com Deus, rápido. A Bíblia diz que aquele que diz respeito a pai e mãe, encurta os dias na terra. Deus te abençoe. Não gostaria de fazer teu enterro, que eu já fiz muito enterro. Não queria fazer, eu quero deixar que a coisa fosse longe. Tudo que você semeia, você colhe. Nós como cristãos, nós vamos viver os dois lados da moeda sempre. Não dá para escolher na vida cara e coroa. É cara e coroa na nossa vida o tempo todo. Vem de tudo. Sabe o que acontece, meu irmão? Se você plantou errado, pede perdão e se conserta. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Você está indo certo? Continua indo certo. Deus vai mover. Quando você vê, você vai colher o resultado. Quando você vê, como é que é isso? Você não plantou, filho? Você plantou, está aí tua bênção, aleluia, glória a Deus. Agora, de repente, você vê um porco espinhudo na árvore, o que é isso? Foi você que plantou isso, essa desgraça aqui. Eu? Foi. Normalmente a semente, porco espinhudo dá em árvore, né? Mas dessa vez deu, né? Deve ser em Nárnia que tem essas coisas, né? Você semeia, e Deus diz, o que você plantou, você vai colher. Vai chegar um momento que você vai ver acontecer. Os dois lados da moeda. Não sei qual lado que você está vivendo hoje. Pela manhã eu fiz essa oração e eu quero orar por você. Porque nós somos o povo dos dois lados da moeda. Jesus mostrou isso. Quem chegasse no momento da crucificação e não sabia de nada, ia olhar aquilo e ia dizer assim, que triste. Cheguei num momento triste aqui. Mataram o mestre? Mataram. Torturaram? Açoitaram? Escarneceram? Foi. Mataram ele? Matou. E quando viu que estava morto, para ter certeza, ainda furaram com a lança do lado. Nossa! Que tristeza isso. Mas essa pessoa não ia saber que esse é só um lado da história. É só um lado da moeda. Aquele ia virar, e quando virou, Jesus ressurreto recebeu um nome que é acima de todo nome. Quando virou o lado da moeda, o negócio ficou bom. Às vezes a gente não se dá conta disso. Pode estar vivendo um momento que é meio difícil, mas quando virar, porque nós estamos caminhando com Jesus para viver todos esses lados, não é? Para viver todas as experiências, para ter todas essas provisões de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar com você agora. Quero clamar pela tua vida. O primeiro momento de oração, aqui nessa noite, é pelo quê? Se você está vivendo o lado da moeda que é o lado ruim, aonde você não está escapando de um fio da espada, aonde as pedras estão acertando tudo, onde parece que você virou foi para raio, é escárnio, é açoite, é pancada, mas esse é só um lado da moeda, tem um outro, meu irmão, tem um outro. Mesmo nesse lado difícil, você não pode perder a fé, você não pode deixar de fazer as escolhas certas, e você não pode parar de ter a visão nas promessas de Deus. E eu sei que às vezes isso fica difícil, então eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você, vem aqui na frente, nós vamos orar. A igreja vai vir aqui na frente, se você quer, saia do seu lugar e vem aqui. Você está vivendo o lado da moeda difícil, onde parece que o raio cai 3 vezes no mesmo lugar, onde parece que, meu Deus, como é que pode?
estou sendo açoitado, estou sendo torturado por essas ideias, estou sendo massacrado. Quando é que isso vai mudar? Às vezes a gente fala assim: Deus, quando é que vai mudar isso? Mas tem uma hora que Deus muda a nossa sorte, né, irmãos? Tem uma hora que isso para. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está para fazer isso. Que o Senhor mude a nossa sorte. Esses que vivem ao lado da moeda difícil, que suportaram, a palavra diz, esses homens dos quais o mundo não era digno. Deus olhou a esses, aqueles que viveram bem, aqueles que tiveram coisas abençoadas. A palavra diz que eles foram abençoados, mas os que sofrem, diz esses, o mundo não é digno. Há algo especial, não é? Nessa direção de Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas agora, que enfrentam Deus. Essa segunda parte aqui, o fogo tem chamuscado, a tortura tem sido constante, mas eles não aceitam nenhum tipo de alívio, se isso significa se afastar do seu Deus, se isso significa abrir mão da santidade, da integridade. Não abrimos mão, nós pagamos o preço em nome de Jesus. Nós vamos experimentar escárnios e açoites e até cadeias e prisões, mas nós não arredamos o pé de que nós queremos essa vida com meu Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, ainda que pedras, ainda que estejam tentando serrar a gente, partir, a gente sente que a gente está se arrebentando por dentro, Senhor, às vezes sentindo a espada, sentindo que a gente já está tão humilhado, que já está vestido de couro de bicho, se sentindo desamparado, se sentindo deixado para trás, esquecido. Parece que procurando uma caverna, querendo ficar num deserto, sumido, como aquele dia Elias foi para o deserto, deitou debaixo de uma árvore e disse: chega, Deus, chega. Meu Deus, tantos homens e mulheres que viveram os dois lados da moeda, e hoje, Pai, eu peço tua misericórdia aqui, para aqueles que vivem um lado difícil da moeda, o lado difícil da vida cristã, o lado onde o resultado ainda não chegou, onde não tem fruto nenhum, onde não tem nada no celeiro, onde não tem continuidade nenhuma, onde não tem uma expectativa de amanhã. Meu Pai, em nome de Jesus, opera sobre esse povo agora, sobre cada família, cada lar, cada irmão, cada irmã aqui. Levanta, restaura, reanima, toca poderosamente. Eu clamo no nome de Jesus, meu Pai. Age sobre essas vidas, restaura, renova, Senhor, porque eles são teus, homens e mulheres de Deus, poderosos, poderosas na mão do Senhor. Aquele Pai que nessa noite está aqui e de que ainda não tem um encontro com Cristo, não tem um encontro com o Senhor, você que ainda não tem esse encontro com o Senhor, este é o momento, este é o teu momento. Você não fez isso ainda, dá um sinal com sua mão junto comigo, dizendo assim: eu estou entregando minha vida para Jesus, eu estou agora nesse momento dizendo que Jesus passa a ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Se você nunca fez isso, repete a oração comigo. Você nunca fez? Fala assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa o meu pecado e me recebe como tua filha agora, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, você é uma nova criatura e faz parte da família de Deus agora aqui. Que Deus abençoe tua vida. Uma das irmãs, fica junto dela aqui, duas irmãs dão um abraço junto com ela aqui, para depois anotar o nome, oferecer o discipulado, caminhar junto, fazer parte da família de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma família com as portas abertas, para fazer parte da família.
Quem nunca teve uma família, tem uma grande família quando está com o Senhor Jesus. Aleluia. Eu abençoo tua vida agora. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe você, meu amado. Passar para a pastora aqui.